bem, pessoal, então agora nós vamos de fato dar início ao nosso curso de Word 2007. Então vamos abrir o Word, aqui você vem todos os programas, Microsoft Office, e você vai abrir aqui o Office 2007. Já temos aqui, né, um documento aqui aberto, e é com ele que a gente vai trabalhar. Então veja, mostra aqui para você uma folha de papel. Então você vai entender o Word como sendo uma máquina de escrever, se assim você quiser, e sabendo que você tem uma folha de papel em branco, pode ser um papel sulfite, onde você vai digitar alguma coisa e vai formatar essa coisa. Nós vamos ensinar você tudo o que é necessário para você aprender a formatação no Word. Detalhe, pessoal, nós vamos ensinar isso de forma bem prática, tá? No final a gente já vai fazer alguns documentos. A primeira coisa que você tem que fazer quando você abre um documento do Word, do Excel, do PowerPoint, né, você tem que salvar o seu documento. Porque se você não salvar o seu documento, todo o trabalho que você fez pode ser perdido com queda de energia ou ainda quando o computador trava. É comum você está trabalhando aqui e o computador travar. Isso não é uma coisa comum. É comum também faltar energia, é comum o computador reinicializar, enfim, uma série de coisas. E se o seu documento é importante, principalmente, você tem que fazer, né, você tem que salvar. O Word, ele salva automaticamente o documento de tempo em tempo. Mas para isso, você primeiramente tem que ter salvo, pelo menos, dado o nome e o local. E aqui eu quero deixar uma dica para você. Você tem que saber onde você salva. Por isso que para você saber o Word, é necessário você saber o Windows. Pelo menos trabalhar com o Windows Explorer, porque no Windows Explorer você sabe exatamente onde está o seu documento. Como é que você faz para você salvar um documento? Você pode clicar aqui nesse botãozinho aqui, nesse disquete. Você pode pressionar Ctrl B. Ou você pode vir aqui, ó, e pressionar salvar. Toda vez, né, que você vai salvar um documento pela primeira vez, né, observa que o nome do documento é documento 1, significa que ele ainda não foi salvo, documento 1 porque você abriu. Toda vez que você vai salvar esse documento, na hora que você clica em salvar, veja que aparece salvar como. Existe a diferença entre salvar o documento e salvar como. Nós vamos ver essa diferença lá na frente, tá bom? Então aqui nós vamos salvar o nosso documento. Aqui nós temos uma pasta chamada de curso de Word e aqui nós temos uma pasta chamada de exemplo. Vamos chamar esse documento de exemplo 1, ok? Vamos salvar. Muito bem. O objetivo aqui vai ser aprender coisas simples. Olha só. Eu vou mostrar, vou pegar aqui um texto qualquer. Então, eu peguei aqui da UOL, do site da UOL, um texto qualquer, só para a gente ter algum conteúdo, não precisar digitar. Tá aqui, eu vou pegar, vamos clicar aqui, ó. Vou clicar nesse texto aqui. Você pode ter aí o texto que você quiser, né? Só porque eu quero mostrar algumas coisas para você. Vou pegar aqui esse parágrafo aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui. Tá aí, observa que quando o texto vem para cá, ele vem sem formatação nenhuma. O nosso objetivo aqui é exatamente ensinar você alguns macetes em relação a isso. Primeira coisa que eu quero ensinar para você. Observa uma coisa. Para você visualizar, pessoal, todos os parágrafos, se tem tabulação, você vai pressionar bem aqui, ó. Então, observa que bem aqui, ó, significa que aqui tem um parágrafo. Aqui tem um outro parágrafo, tá? Então, cada parágrafo, entende assim, ó. O Word, ele considera regiões. Cada parágrafo é uma região diferente. Então, se eu fizer uma formatação aqui, ó, se eu fizer uma formatação aqui, por exemplo, eu vou colocar o cursor aqui, vou mandar aparecer a régua e vou fazer aqui, ó, um alinhamento, ó. Quando eu tiro aqui, ó, observa que somente o primeiro parágrafo se desloca. Por quê? Porque o parágrafo é uma região para o Word e esse aqui é um outro parágrafo. Vou dar um Ctrl Z, vou desfazer o que eu fiz, pressionando Ctrl Z,
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os dois e eu vou puxar aqui a régua agora e você vai ver a diferença. Veja que agora, tanto o primeiro parágrafo quanto o segundo parágrafo teve um recuo de primeira linha. Isso é só para você entender por que às vezes você tem um texto assim e aí você recua a primeira linha e não entende por que a segunda também não é recuada. É por isso. Então você tem que começar a entender os princípios do Word. Eu vou dar um Enter aqui, que é para quê? Para a gente ganhar um espaço entre linhas, olha só. Tá? Se eu não tivesse esse símbolozinho aqui aparecendo, eu não ia saber exatamente onde estava começando o outro parágrafo. Eu não ia saber. Então, para isso, né, como eu já sei que aqui, ó, vou dar um Enter aqui, e agora eu já sei que esse é um parágrafo e este é um outro parágrafo. Muito bem. Então, vamos lá. Como que eu faço para eu selecionar uma linha? Para você selecionar uma linha, você pega o cursor e aí você tem que observar o seguinte, ó. Veja que o cursor, ele tem um formato diferente. Ó, se eu colocar aqui, ele tem um formato diferente. Se eu colocar assim, observa que ele já tem um outro formato. Tá? E se eu colocar para cá, observa que ele já tem um outro formato. O Word vai mostrar vários cursores de acordo com aquilo que você vai trabalhar. Você vai se acostumar com o nosso curso e você vai saber todos. Na proporção que for surgindo, a gente vai mostrando para você. Muito bem. Então, digamos que eu queira selecionar a palavra 5 mortos. Como é que eu faço? Eu vou pegar o cursor. Pessoal, esse cursor, nesse formato aqui, ó, que ele é uma linha horizontal cortada, uma linha vertical cortada por duas horizontais, esse cursor, ele significa que eu estou em uma área em que eu posso editar um texto, em que eu posso digitar. Você observa que tem aqui um cursor piscante. Significa que se eu digitar qualquer coisa, vai aparecer nessa região. É isso que significa, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, digitar alguma coisa antes da palavra noite, eu pego este cursor, clico antes da palavra noite, eu coloco antes da palavra noite e dou um clique. Pronto, olha aí, ó. Observa que o cursor agora ficou antes da palavra noite. Se eu digitar qualquer coisa, olha só, vai aparecer antes da palavra noite, ok? Então, a necessidade de você entender os cursores. Então, esse cursor aqui, eu quero selecionar quem? Eu quero selecionar a palavra 5 mortos. Muito bem. Então, como é que eu faço? Eu coloco o cursor antes da primeira palavra, eu dou um clique com o mouse, eu seguro o mouse e eu arrasto. Olha aí, ó, eu vou arrastando e observa que vai selecionando para mim. Ah, mas só pode ser feito assim? Não, existem outras formas. Eu posso dar um duplo clique em cima da palavra 5, eu consigo selecionar uma palavra. Ó. Se eu quiser selecionar uma palavra, eu posso dar um duplo clique em cima dela. Observa que eu também consigo selecionar. Eu clico, seguro e arrasto. Agora, cuidado para você não clicar, olha aí, ó, e fazer isso aqui, ó, que aí você desloca a palavra, ok? Você também pode, com o mouse, com o teclado, ó, eu estou pressionando as teclas direcionais. Quando você coloca o cursor antes da palavra que você quer, você pressiona o Ctrl e você pressiona o Shift. E aí você vai com a seta direcional. Olha aí, ó. E aí você consegue selecionar. Ó, o Ctrl pressionado, com o Shift pressionado, você seleciona letra por letra. Pessoal, eu estou pressionando o Shift, tá? E estou pressionando a tecla direcional para frente. Então, com o Shift pressionado e a seta direcional para frente, você seleciona palavra letra por letra, ó, letra por letra. Para voltar, para desfazer a mesma coisa. Quando você pressiona o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo, e você coloca a seta direcional para frente, você seleciona palavra por palavra. Ele vai selecionando, ó, palavra por palavra. Então, já aprendemos aqui como que nós vamos selecionar uma palavra. Ó, eu posso clicar e arrastar, ó, ou eu posso usar o mouse, ok? Como que eu faço agora para eu selecionar uma linha inteira?
veja só, olha só, eu vou tirar o mouse e na proporção que eu tiro, olha como ele se transforma em outro mouse. Se você der um clique, olha aí, ó, ele já selecionou a linha inteira, tá? Ó, você clica a linha inteira. Se você der mais um clique, ele vai selecionar o parágrafo inteiro. De novo, um clique, com esse mouse branco apontando aqui, ó, eu tenho um clique, vai dar a linha inteira. Se você der 2 cliques, ele seleciona o parágrafo inteiro. Se você continuar a clicar, ele vai selecionar o texto inteiro. Eu vou colocar mais texto aqui. Vou copiar. E aí você pode colocar o texto que você quiser, tá bom? Ó, coloquei aqui, a gente não... Vamos ver, ó, vamos ver os parágrafos, só para a gente dar um espaço. Depois a gente vai aprender tudo, como é que formata tudo isso aqui. Vai ser muito passo a passo. Ok, ó, se eu continuar pressionando, observa que eu selecionei, ó, o documento inteiro, beleza? Então, quando o cursor está desse formato aqui, se você der um clique somente, seleciona uma linha. Se você der 2, seleciona o parágrafo. Se você continuar clicando, ele vai selecionar todo, né, o texto, ok? Continuando, então. Se você também pode selecionar com o mouse, aliás, com o teclado. Colocando o cursor do mouse no começo do parágrafo, você pressiona a tecla Shift e se você selecionar a tecla direcional para baixo, você seleciona a linha. Se você continuar clicando, você vai selecionar outra linha e outra linha. Deu para entender? Então, como é que você seleciona uma linha? Primeiro, você pode clicar com o mouse. Segundo, você coloca o cursor no começo, onde você quer iniciar a seleção. Pressiona o Shift e agora a seta direcional para baixo. E aí, ó, você já tem, né, na proporção que você vai pressionando, você vai selecionando. Se você quiser selecionar o parágrafo inteiro, você dá um duplo clique, ó, coloca esse cursor no começo, dá um duplo clique, o parágrafo inteiro. Mas se você quer trabalhar com o teclado, clica Ctrl Shift, coloca o cursor no começo, pressiona Ctrl Shift e direcional para baixo. Olha aí, ó. Né? Na proporção que você vai selecionando, ele seleciona os parágrafos inteiros. Deu para entender? Então, a gente já está aprendendo coisas, né? A gente já está aprendendo coisas. Agora, como eu faço para me mover pelo texto? Vamos aprender isso na próxima aula, senão vai ficar muito grande esse vídeo.